Vamos viajar agora para uma cidade do centro-norte do Tocantins? Olha, o museu da cidade de Pedro Afonso guarda uma rica parte da história do Tocantins. Uma parte, por exemplo, o movimento Libertação dos Jegues, data lembrada hoje, 13 de maio. No museu tem aproximadamente 600 peças, muitas doadas por moradores da região. O encanto do Museu de Pedro Afonso começa do lado de fora, com essa arquitetura antiga de madeira. Nas paredes, uma homenagem a muitos que marcaram a história da cidade, como os primeiros agricultores. E olha que interessante, a memória do movimento Libertação dos Jegues, em 13 de maio de 1968. O texto é assinado pela Maria Fátima Oliveira, professora da Universidade Estadual de Goiás. Ela conta que os jegues foram libertados numa cerimônia que inaugurou o sistema de abastecimento de água em pleno regime militar. O fim da utilização dos animais para esse serviço mudou o cotidiano da cidade e da população ribeirinha, democratizando o acesso à água. Em 1975, uma tragédia marcou a cidade. Um avião da extinta empresa aérea Varig caiu numa casa e matou 4 pessoas. Em 1980, uma enchente deixou desabrigados. O museu também tem muitas peças que foram doadas por esse motorista. Essas peças indígenas do tempo da pré-história, eu encontrei no tempo que eu trabalhava na balsa. Encontrei a lança. Aí eu passei a andar beirando o barranco, observando. Aí encontrei essa outra machadinha. Aí com o nascimento do museu, eu falei para o Fabrício, eu vou te doar aquelas peças. É muito importante para as pessoas saberem a origem dela, que nós também teve parte da pré-história. O museu foi criado em julho de 2015 e funcionava num casarão da cidade que era alugado pelo município. Mas quando Pedro Afonso completou 172 anos de fundação, no ano passado, o museu ganhou uma sede própria. O Gilvander lançou um livro sobre o museu. Pedro Afonso é uma cidade com muitos talentos aí na literatura, na poesia, e esse nosso trabalho é um trabalho, inclusive, para trazer esse incentivo, né? Você lançar um livro no museu histórico, um museu que retrata aí a história da cidade, numa cidade histórica importante do Tocantins, é realmente um momento de muita emoção. A ideia de criação do museu partiu do historiador Fabrício Rocha. Pedro Afonso, por ser uma cidade centenária, não possuía um museu. Essa proposta foi exatamente resgatar essa história relevante que estava esquecida pela comunidade. A gente tem aproximadamente 600 peças aqui no Museu Histórico de Pedro Afonso. Elas vieram principalmente de doação das pessoas que moram na nossa cidade, mas da região, né? Uma história rica de uma cidade que nos remete à época do Império. Pedro Afonso é uma das cidades mais importantes do antigo norte goiano. Muitas das peças que turistas que vão vir de fora visitar Pedro Afonso vão poder ver muito da história que se passou no estado do Tocantins, aqui dentro do município de Pedro Afonso. Então, Pedro Afonso é uma cidade de importância cultural e principalmente historiográfica na história e no contexto do Tocantins. Por mais museus, por mais memória, por mais história.